Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Olá, estamos aqui com mais um programa falando de Evangelho. Nós vamos continuar falando de Evangelho, só que nós vamos mudar um pouquinho algumas coisas do formato do programa. Hoje nós estamos aqui com uma entrevistada. Nós vamos falar sobre ministério infantil. Falar sobre ministério infantil é falar do Evangelho. É falar de como o Evangelho é a base de todo e qualquer ministério, e que o ministério infantil não poderia ser diferente. Então hoje nós estamos aqui num programa de entrevistas. Nós vamos falar com a missionária Ana Carla Lira Raposo. Acertei mesmo? Acertou. Acertei o nome, Ana? É isso mesmo. Seja bem-vinda no programa. Obrigada. E, Ana, eu já vou aqui fazendo a primeira pergunta para você, porque aí você já vai se apresentar. Tá bom. Né? Uhum. Quem é Ana Carla Lira? Ana Carla Lira, sou uma serva de Deus. Bem. Sou mãe, sou esposa. Bem. E sou evangelista de crianças. Certo. Amo o ministério infantil. Né? Foi um presente que Deus me deu. Uhum. Sempre trabalhei com crianças há mais de 20 anos. Sim. Porém, assim, chamado começou bem depois. Certo, né? Assim, certo. Aquele chamado mesmo, vem trabalhar, vem para a seara. Uhum. Né? É isso, né? Gosto de gente, certo. Gosto de missões, amo missões, sou apaixonada, sempre trabalhei com missões. Uhum. E pretendo continuar trabalhando. Só mudei digamos assim, de público, né? Mas agora estou mais voltada para o Ministério Infantil mesmo. Certo. Bom, você é missionária, né? Obviamente, seu chamado é esse, né? Para ir aonde as pessoas estão, para ouvir o recado de Deus. E quando eu faço essa pergunta para você, Ana, quem é a Ana, eu também quero que você puxe um pouco lá atrás sobre a sua vocação. Descreve um pouquinho a sua vocação. Como que se deu esse chamado na sua vida, esse impulsionamento divino para te levar a essa missão e com o foco na infância? Sim. Que é isso que o Senhor tem movido você a fazer, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais, destrinchasse um pouquinho mais desse chamado, quando se deu. Depois eu vou fazer a pergunta do Sarando do Mundo também. Bom. Vamos lá. Então, pastor, eu sempre gostei muito de educação, né? Sempre fui voltada para a área de educação. Fiz faculdade de letras, né? Fiz letras, fiz português e espanhol. Sempre fui voltada muito para o ensino de línguas. Certo, né? certo. Então, sempre gostei da língua espanhola, metodologia. Fiz várias pós-graduações assim, na área de línguas. Né? E sempre pensava assim, vou usar a língua espanhola para ir para outros países, né? Para alcançar outro público. Mas a gente, às vezes, faz um plano e Deus tem outros, né? Sim. Então, na verdade, eu fui, desde a minha infância, fui criada na Igreja Batista, no Maranhão. Certo. Né? Minha formação é batista. Então, até os 14 anos, fui da Igreja Ninguém Batista. É perfeito. Ninguém é perfeito. E aí, mas assim, foi muito bom para mim a parte assim, do Ministério Infantil comigo, porque eu tive uma experiência muito boa quando eu era da Igreja Batista. Né? Então, fui evangelizada na Igreja Batista, me batizei lá. E quando eu vim para o Paraná, já era adolescente, eu fiquei um tempo afastada da igreja. Fiquei muitos anos, uns 15 anos afastada. Mas a mensagem do Evangelho foi plantada no meu coração. Né? Por isso que hoje eu
eu enfatizo bastante assim, que a criança tem que receber isso na infância. Né? Então, aquilo ficou plantado. Eu fui uma criança que aceitei a Jesus de verdade, recebi ele no coração, entendi a mensagem da cruz na infância. Então, fiquei um período afastada, minha mãe sempre orando por mim. A minha mãe foi a minha primeira evangelizadora. Né? Aliás, sua mãe tem um papel preponderante na sua vida. Com certeza. A minha mãe foi a minha discipuladora. E quando eu retornei para a igreja, né, entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com aquela chamada de eu tenho que fazer algo para melhorar as pessoas. Eu tenho que falar de Jesus. E eu lembro que eu fui para a UEL, né? E a UEL, naquela época... era bem assim concorrida, né, e consegui entrar. Então assim, mas tudo foi assim, um plano de Deus para eu estar ali trabalhando com jovens, né? Na época eu ganhei muitos jovens para Jesus, né? Muitos foram ao batismo. Daí seria um outro testemunho, né? Mas assim, trabalhei uma época com jovens. Muitos hoje são meus amigos, né, particulares, assim, estão na igreja. Então assim, começamos com esse chamado. Eu lembro que eu ia fazer cursinho no centro e a gente se encontrava ali no bosque para orar, né? Então eu levava os jovens do cursinho para orar no bosque. Olha, e a gente ali falava de Jesus, a gente ali chorava, a gente ali se comunicava, né? No então, bosque? No bosque aqui de Olha, Londrina. que coisa, era, assim. Então foi um chamado mesmo assim já de pregar, né, o evangelho. Entendi. Então comecei ali na UEL, terminei a faculdade de letras. Me dediquei muito à língua espanhola. Quando eu me formei, eu dava aula nas igrejas para missionários, né? Cheguei a dar alguns cursos para missionários mesmo, que iam para a Venezuela, que iam para outros países, né? Para evangelizar. E nesse ínter eu fiz um curso de missões na sede ali da Assembleia de Deus. Fiz um curso de missões. E ao terminar o curso, a gente recebeu um convite para estar indo para o Amazonas, né? Então, para pregar para os ribeirinhos, né? Então, era um projeto que chamava Férias Missionárias. E foi uma amiga minha, Valéria Pejura, que fez o convite. Então, fomos nós duas. A Valéria, né? o esposo dela. Isso, fomos nós duas, então, para esse projeto. Só que, até então, eu trabalhava com criança, às vezes pegava a escola dominical, mas eu ainda não tinha, digamos assim, aquela convicção de entender a necessidade de ter mais preparo para trabalhar com a criança. E a importância mesmo disso. Né? Então, quando eu fui para lá, eu me deparei com muitas crianças. Né? Então, lá no Amazonas, eu percebi como que é importante o trabalho com crianças. Porque tudo aquilo que eu tinha, aquela bagagem, né, não atendia as crianças totalmente. Então, nós percebemos que nós precisávamos fazer algo, né? E eu lembro que Deus sempre falou assim, olha, eu vou usar a tua faculdade, a parte educacional, tudo que você aprendeu, né, a parte acadêmica, com a obra missionária. Sempre foi muito junto isso. Deus sempre falou muito, muito comigo sobre isso. Né? Que eu ia trabalhar para Ele, e eu falava assim, mas como que eu estou fazendo faculdade? Vou trabalhar para Deus. Né? Eu pensava isso. Eu falava, Deus, tá bom. E eu recordo que eu fui para lá, para o Amazonas, e quando chegamos lá, eu não sabia, eu dei aula numa escola lá, porque a professora saiu de licença maternidade. E o local em que nós estávamos lá, que era o interior de uma cidade, era 70 quilômetros de Manaus, né? Entre Careiro da Várzea e Altaz, era uma estrada. Então, lá tinha muita malária. E as professoras da capital não queriam ir para o interior, por causa da malária, por conta da malária. E aí uma professora estava de licença maternidade. Então, a diretora, ela me convidou, falou assim, Ana, você não assume essas aulas? Como você já está aqui mesmo na comunidade, era uma comunidade muito pequenininha, né? E você já está aqui, o pessoal já te conhece. Então, dá aula aqui para o pessoal, né? Ocupa esse espaço. É curioso como Deus já tem os roteiros. Já tem, eu não sabia. Missionários. Eu não sabia. Eu tinha até feito um cursinho rápido de capelania escolar. Certo. Né? Mas nunca imaginei que eu ia chegar lá e teria uma escola lá me esperando. E assim, Deus sempre supre, né? E eu lembro que a gente recebia um salário da igreja, cada uma de nós, né? Que é a igreja da Assembleia de Deus que nos enviou, a nossa igreja local. Na época, eu era da igreja do Parque Ouro Verde, que era o pastor Isaac Marques. Certo. O pastor Isaac Marques que me enviou ali para o Amazonas. E a Valéria era do Quadro Sul. E eu recordo que, quando eu cheguei lá,
Aí eu peguei assim, quais são as aulas? Daí a diretora falou, quais são as aulas? Ela falou, olha, inglês, história, geografia, arte. Então era tudo, né? Tudo. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei, não, mas eu não tenho formação. Ela falou, não, mas não tem problema. Aqui a gente, né, é tão precário que tudo que você trouxer vai ser benéfico para nós, vai contribuir. E eu, né, eu orei, né? Eu lembro que até a Valéria precisava de uma professora de educação física. Eu falei, olha, eu não sou boa nessa parte de educação física, já não dá. Aí a Valéria, ela já tinha jogado futebol, assim, quando ela era adolescente. E ela tinha feito ginástica, né? Aí eu peguei e coloquei ela já no, né? Eu falei, ó, você vai dar aula, vai dar aula para educação física. Então, assim, ali na escola foi o nosso maior campo missionário. E a gente estava aguardando outra coisa, né? E assim, ali na escola a gente conseguiu atender 8 comunidades, porque as crianças vinham de canoa, era de longe para a escola. E nós nunca conseguiríamos alcançar todas as crianças. Nunca, porque era muita comunidade ribeirinha. Então, a gente ali conseguiu alcançar ali na escola, e a escola atendia mais de 300 crianças. Então, eu comecei a dar aula bastante turmas, assim, 6º ano, né, até ensino médio, chegamos a dar aula ali. E foi uma experiência fantástica, assim, na minha vida. Fantástica, assim. Porque a gente viu a necessidade ali. Eu falei, meu Deus, né? Até mesmo, assim, de ver os professores, o trabalho deles ali. A gente que aprendeu com eles, na verdade. Aprendemos muito com eles. Então, quando eu retornei, fizemos trabalhos lá com crianças. E eu lembro, assim, pastor, que a gente queria muito fazer um trabalho com crianças lá, só que lá tudo é muito caro. Como a gente recebia só um salário, não dava, porque o salário que a gente recebia da igreja era somente para o nosso sustento. Para se manter. E até para buscar o dinheiro a gente já gastava, porque a gente tinha que ir lá para Manaus, tinha que pagar barco para atravessar, tudo muito caro. Precário. E a gente estava orando, eu falei, Deus, eu queria fazer um trabalho com as crianças aqui, eu preciso sair daqui e fazer um trabalho. Porque as crianças nunca tinham tido um culto infantil, elas nem sabiam o que era um culto, assim. Então, eu falei, não, a gente não pode sair daqui sem isso. E eu lembro, assim, que quando eu fui para a escola, eu não falei para a escola sobre nada, questão de dinheiro, essas coisas. Mas Deus é tão fiel, pastor, que a escola me pagou o dobro do que a igreja pagava. Puxa vida. Né? E como eu tinha o salário, eu tinha o certificado, eles vão pelo certificado. Falou, como você tem formação, você vai ganhar o dobro. E os professores lá nem formação tinham. Então, eu fui entendendo assim, o trabalhar de Deus. E aí, com aquele valor, a gente investiu nas crianças. Né? Então, a gente comprou doce, a gente comprou material, foi assim, fizemos a festa ali. Ou né? seja, veio a vocação e veio a provisão junto. A provisão. E assim, Deus, eu sempre falo, Deus, ele sempre se responsabiliza quando ele manda a gente para o campo missionário. Ou fazer algo quando a gente está dentro de um propósito. Né? Você sabe que você está falando uma coisa muito interessante, que você que está ouvindo aí, por favor, atente para esse depoimento que a Ana está dando aqui, porque isso é fundamental. Ela aprende a fazer missões a partir da vocação dada por Deus em loco, no lugar, na prática. Ou seja, para você, o chamado de Deus é assim, a prática vem antes da teoria. Com certeza. Né? Isso me fez lembrar muito aquele missiólogo latino-americano, o Orlando Costas, que ele escrevia a partir da sua experiência dada por Deus. Então, com você foi assim também esse roteiro, né? Sim. Deus te mandou para lá, te enviou para lá e foi te capacitando lá, no lugar. E aí que foi a amplitude dessa visão da pergunta que eu vou te fazer agora. Né? Eu sei que a gente tem muita coisa para falar de você. Só sobre o Amazonas seria um trabalho inteiro, porque é muito testemunho. Não, e eu quero que você fique muito à vontade para recorrer a esse assunto a qualquer momento da nossa entrevista. Porque aqui a entrevistada é você, a gente quer ouvir de você o testemunho de Deus na sua vida. Né? Eu estou aqui só conduzindo o roteiro, mais nada. Né? Quais são, Ana, a segunda pergunta, o que é o Ministério Sarando o Mundo? Porque esse ministério, então, ele nasce no coração de Deus, ele vai ser introjetado no seu coração, mas ele vem com esse nome, Sarando o Mundo. Isso é um ministério, não é nem um projeto, é um ministério. Porque ele antecede a qualquer outro projeto. Depois eu vou falar de projeto com você, mas a questão é, Ministério Sarando o Mundo. O que é o Ministério Sarando o Mundo? Então, voltando ali para o Amazonas, quando eu retornei desse trabalho, né, eu me senti um pouco assim, deslocada
na igreja. Eu acho que todo missionário passa por isso. A gente tem um choque cultural, a gente tem um choque, sei lá, de vocacional, de tudo. Sabe aquela crise, assim? Você fala assim, Deus, mas eu parece que eu me encontrei lá. E quando eu retornei, eu acho que eu não estava conseguindo me adequar à estrutura eclesiástica. Entendi. Entendeu? Porque era assim, bem diferente. Então eu fiquei assim, vou ficar na igreja local, mas eu quero ser mais útil. Como eu me senti lá, entendeu? Como eu me senti lá no campo missionário, né? E eu lembro que daí, nesse período, comecei a fazer alguns trabalhos com criança, já comecei querendo mesmo, assim, procurando, buscando trabalhar com criança, percebi algumas dificuldades na igreja local, não estava conseguindo, assim, desenvolver aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Certo. Né? E aí teve algumas situações que eu percebi. Nesse ínter, eu comecei a trabalhar numa editora. Na editora, eu também foi um trabalhar de Deus, porque lá eu comecei a trabalhar muito com educação, com material didático, e percebi assim, como que havia preocupação na área secular com a educação infantil. E a gente comparava com a igreja e falava assim, por que a igreja não tem essa preocupação? Por que a igreja não tem treinamento? Por que a igreja não tem material qualificado? Olha só, Deus usou um contexto que a gente chama de secular para fazer você olhar para o lado ministerial, uma carência da igreja. Carência da igreja. E eu recordo que daí eu comecei, a equipe que eu trabalhava na editora, a maioria das pessoas eram evangélicas, né? E eu via assim, pessoas, falei, poxa, cada um aqui poderia dar um treinamento, poderia, né, para as professoras da igreja. E também comecei de vez em quando sair para prefeituras, eu comecei a atender prefeituras, treinando professores da prefeitura. E aí eu via também, eu falei assim, tem que ter treinamento, né? Para as professoras do Ministério Infantil. E até então, assim, ainda não tinha pensado em treinamento, mas comecei então a trabalhar com as crianças. E aí minha mãe sempre teve vontade de fazer um trabalho com crianças. Minha mãe muito animada, né, uma senhora muito animada. E aí Deus falou assim, olha, colocou no meu coração, compra 2 fantoches, né? E eu lembro que eu fui atrás, eu achei lá na rodoviária um pessoal que vendia numa feira. Mandei fazer a Anitta e o Zequinha, né? Que eram 2 fantoches. Os primeiros missionáriozinhos do Sarando. E eu recordo que eu fiquei lá. E foi engraçado, pastor, que eu comprei e fiquei aguardando. Certo. Assim, não foi algo assim, olha, eu comprei, eu me preparei, assim, no sentido, né? E a minha mãe, falei, mãe, a senhora vai contar história e eu vou fazer os fantoches, porque é a minha mãe que contava história. E eu não era uma pessoa tão assim com as crianças, né? Assim, aquela parte assim, lúdica, eu não era tão lúdica, né? Mas eu tinha muita experiência na parte didática por causa da língua estrangeira. Né? Porque é como se fosse uma língua estrangeira. Você está falando com a criança, é uma língua diferente. Sim, é uma então, comunicação. Usei muita metodologia de língua estrangeira. E eu lembro que eu estava um dia lá, chegou um amigo meu, né, até o esposo da Valéria e o esposo dela. E ele falou assim, Carla, você não conhece ninguém que trabalha com fantoche? E foi muito específico. Eu falei, eu trabalho. Assim, eu comprei os... Eu falei, sério? Não, porque o nosso pastor lá de Jacarezinho está querendo um congresso com crianças, mas ele queria alguém que trabalhasse com fantoche. Eu falei, eu posso ir, né? Tamo aí, tamo... E aí fizemos, assim, mas a gente não tinha aquela experiência, né? E fomos eu, minha mãe e minha sobrinha, né, na época, a Laura. E eu lembro que a gente fez lá um trabalho, foi muito lindo. E assim, aí quando eu fui colocar, eu fiz uma caixa, né? Com aquelas caixas de geladeira e fiz a casinha do fantoche. E eu lembro que veio o nome, Sarando o Mundo, né? E eu pedi para fazer um desenho lá na editora, uma ilustradora que era minha amiga, e ela fez o desenho de Sarando o Mundo, fez globinhos e as crianças em volta. E eu colei na caixa, né? Bem rústico mesmo. Mas nem imaginava, pastor, a proporção que seria isso. Né? E aí, quando às vezes é bom não imaginar. É bom não imaginar, é verdade. A gente acaba se intrometendo, né? No que Deus vai fazer. E aí eu lembro que o pastor lá da época, o pastor Valdir, um pastor muito abençoado, ele falou assim, olha, Ana, eu vou falar uma coisa para você, esse trabalho vai crescer muito. Assim, eu vejo isso ampliando, eu lembro até hoje, assim. Só que eu não tinha, eu falei assim, eu vejo assim, muito, Deus ampliando esse trabalho de vocês. Assim, você vai muito longe com isso. Eu falei assim, tá bom, mas assim... Não estava assim, a minha perspectiva nem era essa, sabe? A minha perspectiva era fazer algo ali mesmo, com as crianças. É que antes do curso, antes das capacitações, Deus já está te jogando na prática. Na prática. Né? Você já estava no estágio antes do curso. Sim, né? Essa inversão é interessante. E eu lembro que a minha mãe contava as histórias e tal, e foi, né, do nosso jeito ali, fomos indo. E eu lembro que depois eu comecei a
A minha mãe, o que aconteceu? Como eu ficava atrás da caixa, a minha mãe, às vezes, ela esquecia os textos, né? Ela estava contando a história e ela esquecia. Era muito engraçado, né? E aí Deus falou para mim assim, ó, tá na hora de você sair da caixa. Você vai sair da caixa, literalmente, né? Porque eu estava ali escondida ainda. Eu estava ali, na verdade, eu estava ainda meio na defesa, né? Mas Deus falou, sai da caixa, né? E eu lembro que eu comecei, então, eu falei, então eu vou me preparar. E eu comecei a fazer curso de contação de história, comecei a fazer cursos de musicalização pela empresa que eu trabalhava. Comecei fiz curso de teatro. Comecei a me preparar, porque eu ainda não me sentia qualificada, sabe? Assim, para estar atendendo as crianças. Porque eu acho que as crianças são um público muito exigente. Mas eu gosto de bater nesse ponto. Você está tratando, desculpa estar te interrompendo, mas é importante que quem está ouvindo a gente esteja entendendo uma coisa. Deus estava te capacitando na prática antes de você estruturar um projeto que iria capacitar pessoas. Sim. Então, por isso que a prática vem antes da teoria. Sim. Os projetos de Deus de verdade são assim. Com certeza. Né? Eles não são o contrário. Né? A gente que às vezes inverte a polaridade aí. Mas é muito interessante o que você está falando aí, porque você falou da Valéria, né, Pejura? Eu lembro dela, do esposo, daquela viagem que nós fizemos para o sul do Paraná, né, com o teu esposo Fernando também. E foi numa cidade do sul do Paraná. Esse pastor que convidou vocês não é aquele que não. Era um outro, né? Não, esse pastor é o pastor de Jacarezinho. Agora ele está acho que ele está em Joaquim Távora. Ah, tá. Achei que era o mesmo pastor. É um outro pastor. Tá pastor Valdir, uma bênção. Tá certo. E assim, e aí começou. E aí quando eu falei assim, peraí, então Deus está me chamando especificamente para o trabalho com crianças, né? E teve algumas coisas assim particulares que Deus me mostrou, né? Tal, que assim não vamos abrir aqui, mas assim teve muitos desafios no Ministério Infantil. Sim. Que eu me senti assim que eu precisava me posicionar, né? E aí desafios, barreiras, né? E assim muitas coisas. Alguns nãos, né? E assim eu falo que todo chamado nasce de uma indignação. Né? Então todo chamado ele é profético. É profético, porque assim, então você na verdade fica revoltado com aquilo primeiro. Exatamente, a indignação. Né? E aí essa indignação, ela vai gerando algo, você tem que falar assim, poxa, eu preciso fazer algo. Essa é a cara do Evangelho. O Evangelho não se enquadra em nenhum tipo de enquadramento humano. Isso. É que você falou uma coisa muito interessante também, dentre tantas outras, é que eu tive um choque com a denominação. Seja ela qualquer que for, denominação independente da placa, ela é muito amoldada às estruturas. Sim. E Deus não se amolda às estruturas. Não. Os chamados, ministérios de Deus, suscitados por ele não se enquadra em enquadramentos humanos. Então ele precisa sair da caixa mesmo. Precisamos sair da caixa. Sair da caixa. Precisamos. Gostei. É a Maju que falou isso para você, né, tua mãe? Sair da caixa, gostei. Sair da caixa. E assim, aí comecei a pensar, falei, vamos fazer capacitações para o Ministério com Criança. E nesse ínter, eu comecei a fazer o mestrado, que daí foi lá que eu conheci o pastor, né? Sim. Conheci o pastor, me senti necessidade de como trabalhava com projetos lá na Unifil, eu achei interessante, porque eu falei, é bem a área que eu quero mesmo, eu quero trabalhar com projetos urbanos, com parte mesmo assim de projetos, né? O mestrado tinha essa natureza. Tinha essa natureza. Tinha então, essa por isso proposta. eu fiz. Né? Eu falei, eu não quero fazer teologia, não é a minha praia, eu gosto, não, acho que tem que fazer sim. Porém, assim, eu sentia que eu ia perder um pouco de tempo aí. Eu queria ser mais focada mesmo. A minha pegada é essa aqui. A minha pegada então tem que ir né? mesmo. Então, eu fiz lá o curso, conheci o pastor, né? O Giovanni, lá, e eu descobri nós que o vamos pastor... falar desse capítulo daqui a pouco. Vamos falar desse capítulo. Pergunta sobre então, isso. começamos a dar capacitações. Eu lembro que o primeiro lugar que eu fui, eu chamei algumas amigas minhas. A primeira igreja que abriu para a gente fazer foi uma igreja do pastor Luciano Secom. Luciano Secom, ele tinha a igreja ali no Jardim São Paulo, uma igrejinha. Sim. E ele foi o primeiro pastor que assim abriu e falou assim, pode vir dar o curso aqui. E a gente começou, pouquinha gente, tal, foi o primeiro curso. Eu lembro que o filho dele era bebê ainda de colo, tal, e a gente começou ali. E a partir dali as pessoas começaram, olha, vocês estão dando, né? Começou, e o que eu percebi? Que quando Deus estava me chamando para isso, ele não estava só me chamando, ele estava chamando outras pessoas. Muita gente. Muita gente. Então, começou um avivamento no Ministério Infantil no Brasil. Entendeu? Muito grande. Às vezes a igreja, ela fala assim, tanto de avivamento. Gente, mas nós vivemos um avivamento muito grande. Estamos vivendo ainda. Sim. Porque, na verdade, o Ministério Infantil estava morto.
Ele estava morto. É que a maioria das coisas que Deus está fazendo não está sendo noticiado na mídia. Sim, não está sendo noticiado. Tem muita gente que precisa dessa consciência. Sim. Deus nunca deixou de trabalhar. Não. Né? Deus não dorme. Uhum. Então, o que você está dizendo é um avivamento de Deus lá de trás, na sua vida, impulsionando a sua vida para isso. E quanta gente isso não contaminou em termos de Espírito Santo, né? E aí, assim, a gente começou a ver pipocando no Brasil, assim, Deus levantando pessoas com a visão mesmo, com a criança. E bem nessa época começou aqueles ataques mesmo, principalmente no Brasil, contra a infância. Sim. E ela virou uma pauta política. Né? E quando vira pauta política, daí começa o interesse. Né? Não, daí que não anda, né? Então, não, mas aí a igreja desperta também para ver como que está sendo atacado. Por causa da situação adversa. Isso, e aí começou aquele movimento, né? E a gente já estava, na verdade, trabalhando. Nós, do Ministério Infantil, já estávamos, as meninas, né? Muita gente. E aí eu comecei a encontrar muita gente como eu. Que na verdade estava perdido também na igreja, estava perdido na igreja local, estava perdido no que Deus tinha para ela, pessoas com talento, com vocação, mas ainda não tinha se encontrado, né? E aí foi assim que surgiu o Sarando, né? Assim, o Sarando começou assim. Muito bom, mas isso me leva a uma continuidade daquilo que é o Sarando, porque do Ministério Sarando nasce um projeto. Sim. Aí que você falou lá do mestrado, da Unifil, etc e tal, aonde isso começou a ficar mais esquadrinhado no teu coração. Sim. Isso me leva àquela outra pergunta que eu ia te fazer aqui. Sim. Quais são os projetos do Ministério Sarando o Mundo? Mas veja, o que ele enxerga dentro de toda essa história redentiva que Deus colocou em você, né? Quais são os projetos do Ministério Sarando o Mundo? Sim. Então, o Ministério Sarando o Mundo, igual eu falei, inicialmente foi só ali atender a criança, certo? Só que quando a gente atende a criança, tem uma frase africana que fala assim, precisa uma aldeia inteira para educar uma criança. Né? Então, a criança não é só a criança, ela é a família, são os pais, é a igreja, é a escola, é a comunidade. A criança, ela precisa de uma aldeia. É uma aldeia inteira, entendeu? Não é só o envolvimento. Não é somente né, uma pessoa, né? E aí é uma amplitude trabalhar com a infância. Então, quando a gente começou a trabalhar com as crianças, começou com cultos infantis, ministrando nos cultos infantis, né? Ministrando em trabalho evangelísticos, né? As igrejas começaram a chamar, trabalho com crianças na rua também, né? Trabalho evangelístico. E começamos também com palestra para pais, tudo que envolve a família. E aí, um dos assim, pontos fortes, digamos assim, do Sarando foi o MPI, que eu não sei se você vai falar mais à frente ou você pode falar agora. Vou perguntar, mas você já pode entrar no assunto. Porque assim, então o que aconteceu? Quando eu dava capacitações já rápidas, né? Como a gente ainda dá. Às vezes tem igreja que chama, às vezes dá um dia, dá 2 dias, né? Para atender aquela igreja. Só que eu comecei a fazer o mestrado, comecei a entender que é legal fazer um projeto continuado, né? E ter assim, uma parte mais modular, né? Com mais eixos. Né? Uma coisa mais continuada, como você bem disse, uma coisa organizada também para capacitação de mais pessoas. Sim, de mais pessoas, atender mais gente. Né? E aí a gente conheceu o pastor Mantovani lá, né? Ele já tinha um projeto, do Ministério Pastoral para a Infância. Estava engavetado. Aquilo já me chamou a atenção, né? Eu lembro que chegou uma irmã, ela falou: "Você não conhece o Mantovani? Ele é pastor de criança, tal". Eu falei: "Como assim?", né? Eu falei: "Não, tem que conhecer ele, né?". Eu já estou engajada com um trabalho, e o pastor me apresentou o Ministério Pastoral, né? Que é a palavra pessoas e projetos, né? E a gente se juntou ali para tentar montar esse currículo. Foi um desafio, né? Um desafio, e está sendo até hoje. Eu falo que o MPI, ele vai se amoldando a cada ano. Isso que eu ia te perguntar. O que é MPI? MPI. Então, é uma sigla que já está ficando conhecida. Já está ficando conhecida. Pelo menos Londrina e região, pessoal. E eu vou deixar para você responder essa sigla. Né? Mas nós vamos responder junto, então. Uhum. Porque o que é ministério? Ministério Pastoral para a Infância, MPI.
capacitar. Essa é a natureza desse ministério. O objetivo é justamente esse. O que aconteceu ali naquele momento que nós nos conhecemos ali no mestrado da Unifil foi uma convergência divina. Sim. Deus convergiu a sua experiência missionária com a minha inexperiência nesse sentido, mas que eu tinha um sonho, Sim. que era justamente de capacitação, de cursos. E como Deus estava te convergindo para isso, aí Só sim, juntou os propósitos do Senhor nisso daí tudo. Isso Foi mesmo. maravilhoso isso daí. Eu sempre falo para todo mundo, as convergências divinas, elas dão certo, sabe? O que às vezes atrapalha um pouco são as estruturas contrárias a isso. Né? Todas as vezes que a gente vê algum um impedimento, olha, ministério infantil, como se a criança não fosse igreja. Aí começa, e aí nós vamos agora trocar mais ideias sobre isso, porque nós estamos sediados num lugar aqui. A gente já passou num lugar, depois foi para um outro, agora estamos aqui, né? Então, qual que é o propósito, o projeto MPI, que é esse Ministério Pastoral para a Infância, que surge da preocupação do próprio Jesus em relação à infância? O que é esse projeto que já está em andamento? Porque as perguntas que eu estou te fazendo são coisas que já estão acontecendo. Sim. Não são coisas que estão no papel, são coisas que já estão acontecendo para que as pessoas possam conhecer esse projeto, né? Quais são os sonhos para hoje? O que a gente está sonhando hoje? Nós temos uma equipe de professores, nós temos, né, nosso último café foi muito abençoado ali na confeitaria holandesa, né? Fazendo até o merchan da holandesa, mas foi muito legal, a gente viu propostas, projetos ali, e a gente está engajado com isso, a Neide também está, de uma certa forma, mas o que você está sonhando para 2023? Então, eu falo que cada ano do MPI, porque a primeira turma foi em 2018, né? 18, E verdade. quando a gente, na verdade, nós fizemos um projeto de extensão na Unifil, que foi o piloto, né? Sim. O projeto piloto ali, a gente... Você juntou 80 pessoas numa sala de 80 aula. pessoas, então Meu Deus assim, do céu. foi assim um boom, né? A gente nem imaginava. Foi. E fizemos ali um trabalho. E quando a gente abriu turmas para o primeiro ano, que daí seria o curso de 8 meses, a gente abriu uma turma, acabou abrindo 3, né? Então, assim, a gente já ficou super mega feliz. Nossa, eu nem imaginava. Mas formaram ali as 3 turmas, depois de 2019, mais 2 turmas, depois de 2020, 2021, teve o EAD, né? Sim, inclusive, alcançamos até pessoas ali em Moçambique, né? Professoras ali fizeram o curso em Moçambique. Já teve formatura lá, formatura. tudo, Então, assim, foi muito legal. E, assim, todo ano eu falo com uma surpresa. Então, agora, o que a gente está percebendo? Esse último ano, a gente está aqui sediada aqui na Igreja Deus Vivo, né? Pastor Wilson Dedinha, que está nos abençoando aqui, gentilmente nos abençoando aqui. Né? Sonhou com a gente, Deus abençoe, Pastor Dedinha. Está sonhando com a gente, Está Pastor com a gente, Dedinha, na verdade, ele faz parte, né, desse projeto. Deus usou ele para a gente estar aqui agora. Grandemente. E estamos aqui, eu moro aqui perto, inclusive, né? E é todo um mistério também acho que da gente estar aqui, né? Com o pastor Dedinho. Então, ano passado nós percebemos assim, depois da pandemia, as pessoas mais cansadas, com menos tempo. E, assim, eu falo que Deus, ele não chama desocupado. Deus só chama quem está ocupado. Boa. E as professoras do Ministério Infantil são muito ocupadas. Elas são mães, elas trabalham fora, elas são esposas, elas têm ministério na igreja. Gente, eu fico assim, pasma, como que elas conseguem Tem uma que fica mais no avião do que na casa dela. Não, assim, é incrível. E assim, elas vêm aqui, tem pessoas doentes, tem professoras com tratamento de câncer fazendo curso. Né? Ano passado, a Sueli, ela começou o curso, agora está fazendo químio, agora, e ela não terminou, porque ela estava muito debilitada. Esse ano ela falou que vai continuar, já fez inscrição para continuar. E ela está lá, carequinha, mas diz que vai continuar. Então, assim, a gente vê um chamado mesmo, assim, não é algo comum, não é algo assim... Não é natural. Né? Porque elas nem ganham financeiramente nada com isso. Né? É totalmente chamado. Então, ano passado nós percebemos assim, que Deus foi abrindo a amplitude assim, na questão de prática.
Sim. Então a gente começou a ir aos morros aqui de Londrina, Cambé, começou a ir no hospital, começou mais aquela parte do fazer, né? Então, assim, treinamos bastante, parece que agora a gente está chegando mais no momento de colocar em prática mais do sarando, né? Ou seja, então, voltar para a Amazônia. Voltar para a Amazônia. Né? É. Dentro daquilo que você falou, Isso. começou na prática, nós temos que agora, então, partir mormente para isso. Partir. E assim, é tão interessante que, por mais que a gente programe ali o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Isso é então, ótimo. esse ano, por exemplo, a gente está com as turmas abertas. Estamos tentando fechar 2 turmas, né? E sempre o fechamento é ali no mês de março, sempre apertado. A gente nunca sabe o número de alunos que vai dar, mas a gente vai fazendo porque a gente entende que não é a gente. É vocação. Né? E eu sempre falo assim, olha, se hoje Deus falar assim, ou não vai ter mais o MPI, então é porque é o tempo que Deus vai usar as meninas em outro lugar. Porque o MPI, ele não é algo assim, fixo. Ele é algo do Espírito de Deus que vai fazendo. Então, assim, a gente já plantou a semente. E essas meninas estão fazendo trabalhos lindos por aí, a gente tem visto, elas dão um retorno. Pessoas que começaram não trabalhavam com crianças, começaram a trabalhar, já estão pregando em outras igrejas, ministrando na rua. As meninas montaram projetos missionários. Eu não vou nem perguntar de fruto. Não, porque fruta é o que dá mais nem tem. Ver, né? Teria um programa só para falar dos frutos disso. Teria, né? sabe? Verdade. E assim, a gente vê assim, muita mudança de paradigma, mudança de mente. Fato. Né? Aquela metanoia mesmo, eu vou mudar, eu vou, sabe? E assim, incrível, assim, família, porque não muda só a professora que vai fazer o curso do professor, muda a família dele. Família, né? A família começa a se envolver. E assim, esse ano, o que nós temos? Estamos com as turmas abertas, né? Certo. Uma turma na quarta noite e uma no sábado à tarde. Esse ano o curso vai ser dividido entre teoria e prática, então a gente vai ter uma parte teórica no primeiro semestre, porque entendemos que há uma necessidade da prática esse ano. Claro. Deus está direcionando. E assim, falar assim, o que você vai fazer? Ainda não temos totalmente o que a gente vai fazer, mas Deus vai fazer, mas certeza. Deus tem. Né? Mas Deus tem. Temos muita necessidade. A necessidade está aí. Né? A gente só precisa agora estar atento e saber o que Deus quer, o que Deus vai fazer. Você falou uma coisa muito interessante dentro dessa sua abordagem. É um ministério peregrino. Ele não é um ministério estático, ele é dinâmico. Então, conforme o direcionamento do Pai, o direcionamento do Espírito, a gente se posiciona. Sim. E de acordo com a necessidade. Porque a necessidade ela existe a todo momento. A infância está aí, está gritando. Então, esse ministério ele nasceu exatamente com esse impulsionamento de Deus. Começou lá na Amazônia, depois passou o estágio aqui, mas que, você falou muito bem, ele não é uma coisa fixa. Não. Estamos aqui, mas não estamos para ficarmos aqui. Sim. Né? As paredes, elas não nos dizem mais nada. Não. Né? A nossa fronteira não é parede, não é geográfica. Nossa geografia é o coração das crianças. Isso tem que ficar muito claro para todos que estão nos ouvindo. Isso é um ministério que ele começou profético, com o chamado de indignação profética, e ele vai ao encontro das crianças que precisam ouvir o Evangelho. Sim. Esse ministério só existe por conta do Evangelho. Sim. É o Evangelho. Cada um na sua abordagem, convergindo no Evangelho. Sim. Isso é muito bonito. E eu queria até perguntar, falei para você de sonhos, né, 2023, você respondeu muito bem. Ou seja, não tem assim uma coisa planilhada, né? Só tem, a gente vai trabalhar, fundamentação, a gente entende que tem que haver um momento de maior praticidade, né, de maior expressão externa desse ministério. E conta mais um pouquinho sobre isso, sobre o que Deus está te incomodando, em que sentido Deus está te indignando agora sobre essa questão. Então, pastor, assim, a gente tem, depois, principalmente pós-pandemia, a gente percebeu assim, que as crianças elas estão se isolando, as crianças e os pais. Sim. E assim, a gente quer, não sei se promover ou dar acesso para essas crianças de voltar a brincar, né? A Bíblia fala que a gente, acho que em Zacarias fala assim que as crianças nas praças brincando, né? Eles usam termos tipo assim, chegará um dia que as crianças brincarão nas praças, porque as crianças não estão mais brincando, né? Então a gente está percebendo que
crescendo muito o índice de crianças mesmo com problemas de aprendizagem, além daqueles que já têm um diagnóstico, mas crianças que às vezes nem têm o diagnóstico e elas estão tendo características de crianças com diagnóstico. Estão passando a ter. Eu estou fazendo uma pós em neuro agora, em neuropsicopedagogia, porque eu entendo a necessidade vai aumentar. Né? Tanto eu como a tia Bica está fazendo, a Giane está fazendo. Né? Então, todos nós assim, estamos nos preparando para um novo momento. Né? Então, a gente pensa em fazer atividades para atender, tirar essas crianças da internet, do celular, e fazer essas crianças brincarem, essas crianças se relacionarem. A gente tem batido muito nisso. Né? E trazer os pais também, porque... A criança, ela é o termômetro do lar, né? O que a criança está sentindo é o que está acontecendo na casa. É o que está acontecendo em volta dela. Então, a gente está indo bastante palestra para pais. Sábado estivemos na presbiteriana Filadélfia, Manaim. Ali. E assim, o que eu percebi? Eu achei algo tão interessante que tinham pais lá católicos indo lá fazer o curso. E eu falo, gente, às vezes os católicos estão indo, os evangélicos não estão indo. Né? Olha, assim, que coisa. Então, porque está tendo uma necessidade muito grande com a infância. Os pais não estão sabendo lidar. E a gente quer o quê? Orientado pelo Espírito de Deus, tá trazendo isso. Posso te falar então, os meus segredo? Sonhos, pode. Um segredo aqui. Às vezes nem os pais estão sabendo lidar com isso. Nem os pais. É dentro disso que você está abordando. Eu costumo dizer em sala de aula que o problema da criança não é a criança, são os pais. Mas não colocando essa pecha de culpa nos pais, mas dizendo onde é que está a responsabilidade da coisa. Né? Mas isso aí eu vou desenvolver num outro momento aqui do nosso programa. Mas, desculpa, Ana, te cortei, mas vai lá. Prossiga. E assim, a gente pretende fornecer esses espaços, tá certo? A gente ainda não tem estruturado isso. Mas, primeiro, treinar essas meninas para elas estarem desenvolvendo projetos em suas igrejas, né? E também alcançar as crianças que estão na rua. Eu sempre falo que existe a criança Ismael e a criança Isaac. Eu dou no meu curso de evangelismo. Eu falo que quem que é a criança Ismael? Criança Ismael é aquela criança que não foi planejada, aquela criança que não tem uma família estruturada, aquela criança que foi jogada no deserto. Né? O Isaac muita, não. né? O Isaac já é o filho da promessa, é aquela criança que os pais estão na igreja, que eles vão dar um discipulado. Mas eu tenho que alcançar essa criança, mas eu também tenho que alcançar a criança Ismael. Verdade. Né? E a Bíblia fala que quando Ismael foi ali para o deserto, Deus ouviu o choro do menino. Né? E essa palavra me comove muito, porque assim, a gente não pode deixar essas crianças de fora. Né? E ano passado nós atendemos muitas comunidades. Não são trabalhos do Sarando, a gente tá em parcerias com algumas pessoas que já têm esses trabalhos. Né? Então eles convidam, a gente vai lá e as meninas fazem estágio lá. E elas têm tido muita experiência. Né? Então, quando tem esse olhar para a criança que não conhece Jesus, para a criança que ainda não recebeu Jesus no coração, isso amplia, isso vai melhorar o meu trabalho na igreja, isso vai melhorar o meu trabalho missionário. Com certeza. Essa ação missional mesmo, assim, é muito importante as meninas aprenderem também. Né? Então, a gente quer, para a criança no hospital, a capelania hospitalar mesmo, é uma necessidade. Às vezes, eu vou lá, assim, tem um menininho lá no hospital que chama Davi, ele está lá desde que nasceu. Né? Ele tem 8 anos, ele está lá. E às vezes nem a família visita, porque a família mora longe. Né? E ele está lá, e ele contar uma história para o Davi, gente. Não tem gente para ir lá contar história. Né? E ele está lá ouvindo. E às vezes eu posso ir lá contar história, eu posso mudar a vida do Davi. Ali, eu posso ser melhor para o Davi, eu posso atender. Então, assim, a necessidade é muito grande, né? Então, esse ano eu quero melhorar a capelania hospitalar. Eu quero. Então, porque conforme a gente vai trabalhando, a gente vai vendo a necessidade. Ou seja, né? O MPI não está parado. Não. Ele está saindo, ele está indo cada vez mais. Está indo. Essa é a questão aqui envolvida. Essa é a questão. Puxa vida. Então, é por isso que a estrutura eclesiástica, ela muitas vezes amarra certos projetos missionários, porque ela quer esquadrinhar esses projetos, né? Mas ela não se deixa envolver por essa movimentação do Espírito, que está mandando, vai lá, aquela criança precisa ouvir aquela história. Nem a família tem o acesso direito. Aí eu fico pensando assim, puxa, e a igreja? Mas ser igreja é isso aí. Então, isso quer igreja, dizer né? que isso é igreja. Isso o MPI está sendo igreja para a infância, para o menino que não pode jamais ir numa salinha de igreja, né, ouvir ministração. E eu tenho uma grande preocupação com a gente também conseguir alcançar, esse é um projeto meu já, falando com a pastora Télcia,
né, das Sagradas Missões, para a gente conseguir uma inserção ali no Zelon também. Sim, nós, na verdade, o Sarando ele está aberto, assim. Totalmente. A qualquer instituição que entrar em contato, a gente está agendando mesmo. São as parcerias de Deus. Ter essas experiências, porque a gente não vai conseguir, às vezes, abrir um projeto, mas a gente vai poder levar as pessoas. Então, na verdade, nós fornecemos os recursos humanos, né? De pessoas que precisam, e levando o evangelho. E assim, é tão engraçado que a gente, às vezes, vai ministrar em algumas comunidades, e as crianças falam assim: tia, mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que ir na igreja? Olha, você não primeiro você tem que aceitar Jesus no seu coração. Primeiro você tem que ser igreja. Ser igreja, entendeu? Você não precisa ir à igreja, porque às vezes a igreja ela fecha um pouco para a criança estar lá. É verdade. Então eu falo, então eu quero. Né? Olha que coisa. E às vezes fala assim, o importante é Jesus no seu coração. Sim. Porque ele estando no seu coração, ele vai te direcionar, ele vai fazer. Né? Então as crianças têm essa consciência. Tem. As crianças têm. Então, se a gente, quando a gente prega o plano de salvação para elas, que elas entendem, é muito bonito. E essa consciência é gerada pelo Espírito de Deus no coração dessa criança. Sim. Mas olha que interessante. Quando você fala as igrejas não entendem, na verdade, a gente está querendo dizer a institucionalização da igreja não entende a missão que é atribuída à própria igreja. Uhum. Então, você acha que a pandemia, esse quase pós-pandemia, já podemos dizer isso, né? Pós-pandemia, ela ensinou ou reensinou a igreja a voltar para o prumo de Deus, sendo mais igreja fora das quatro paredes? Olha, eu acho que... Ou ainda não está tenro não isso? Mudou muito, não. Assim, o que eu penso? Na questão do Ministério Infantil. Sim. Eu acredito que os pastores começaram... Porque como teve aqui muitas aulas gravadas, né, que começaram a ter os cultos, muitas igrejas mostravam, olha, aqui tem sala para sua criança, né? Às vezes os pais não queriam ir com medo, né, do Covid. Então, os pastores começaram a fazer salas, eu percebi isso. Ou mostrar... Né? Que a igreja poderia atender aquela criança. Então houve essa preocupação. E foi, para nós do ministério, foi até bom. Sim, porque muitas igrejas não tinham nem sala para as crianças. Né? Então eu percebi que começaram a se abrir um pouco, né, para isso, que as crianças precisam ser atendidas. Né? Mas eu acho que ainda tem que melhorar muito ainda. Né? Mas assim, eu lembro de um pastor. Só no começo. Um pastor que falou até na internet, eu não me recordo quem que foi, mas ele falou que ele mandou fazer uns bancos bem bonitos para a igreja, né, dele, e ficou muito bonito, e logo veio a pandemia. E aí diz que ele levou os filhos deles, filhos do pastor, para ver a igreja, né, bonita, os bancos. Aí as crianças falaram assim: pai, a igreja tá linda, mas não tem gente. Olha aí. Né? E também não tem Deus. Assim, porque eles entenderam assim, que como não tinha gente, não tinha Deus. Claro. Então, o pastor refletiu sobre isso. Falou, olha, é verdade, uma igreja tão bonita, com os bancos tão bonitos, mas nem Deus e nem gente. Né? É só um endereço. É só um endereço. Então, assim, a igreja local é importante, pastor, é importante, claro, sim. Até quando eu voltei do campo missionário, eu vim com aquela visão muito assim de evangelismo fora da igreja, né? E é importante. Mas não pode também deixar a igreja local... como sem a responsabilidade do discipulado infantil. Sem dúvida. Porque sem dúvida. Essa criança evangelizada, ela tem que ter uma igreja. Você entendeu? Essa criança evangelizada, ela tem que ter um espaço de pessoas que vão abraçá-la. Porque a gente vai lá, a gente prega o evangelho, mas essa semente tem que ser cultivada. Que aí a gente trabalha no discipulado, né? Então, aqui no módulo, a gente trabalha o evangelismo e o discipulado. Sim. Porque o discipulado é a continuidade, né? Então, a criança foi evangelizada, ela recebeu Jesus, ela entendeu o plano de salvação, mas ela precisa ter a continuidade. Sim. Então, quem que vai? Então, a igreja local tem que abraçar essa criança. Né? É muito importante. E uma coisa que as pessoas precisam entender é que quando você tem este ensino do evangelho continuado, que tem sido o MPI, dentro e fora, para quem está dentro e para quem precisa ser alcançado, é algo assim que não limita, é algo assim que não engessa. E as pessoas precisam entender uma coisa: elas podem fazer parte disso, elas não precisam se matricular talvez num curso, mas elas podem estar intercedendo, elas podem estar ofertando, elas podem ser voluntárias.
tocadas pelo Espírito de Deus, porque Sim. Deus se agrada disso, né? Sim, porque o Ministério Infantil é uma amplitude, assim, não é Exatamente. só a tia, não é um né? grupinho A fechado. pastora que está ali dentro. Eu não gosto nem desse nome, você sabe, né? E eu a também tia nem gosto, da salinha, eu nem gosto já de salinha nem de abolido voluntário. meu Assim, vocal. voluntário, eu gosto de também pessoas não pega que bem. se colocam Verdade. ali para estar fazendo algo para Deus. É o servo mesmo, né? Porque o o voluntário ele não chamado. tem muita responsabilidade com, né? É o só faz aquele tapa-buraco, dia. né? Então, é o chamado, né? Falou, olha, Chamado, você quer ajudar ao reino de Deus, Exatamente. né? Quer ajudar com as crianças, está aberto. Eu sempre falo que a seara é grande, mas no Ministério Infantil, a seara é muito grande, A né? seara é muito grande. muito grande. Então, assim, no Ministério Infantil é muito mais, porque não tem mesmo. A gente precisa muito de mão de obra, de pessoas mesmo para estar. Porque é um trabalho cansativo, não é um trabalho fácil. Outra coisa que precisa ser derrubada também, esse preconceito que o Ministério Infantil é a coisa das mulheres. Não. Das tias. Tem cada vez mais homens envolvidos. Mais homens, e a gente sempre fala. E precisam estar venham homens, venham participar. Né? Precisa de referências masculinas no ministério. Sim, né? A gente tem falado tanto sobre a questão de gênero e tal, a igreja fala assim, mas os homens têm que se mostrar ali com as crianças. Verdade, você entendeu? Porque a nossa referência é o homem, né? As meninas. Então você só tem mulher, né? Poxa, vem os homens para o ministério. Às vezes, eu não tenho chamado, às vezes, para dar uma aula. O Lipe tá rindo ali, mas é verdade, viu, Lipe? Lipe, já recebe aí, Lipe. Olha aí. Né? Então, assim, você pode ser um porteiro ali ajudando, você pode fazer um suporte, né? Tem, até quando a gente dá aula de planejamento, a gente fala, tem gente da mídia que precisa da mídia do Ministério Infantil. Porque, assim, às vezes a gente vai em igrejas que o dia do culto infantil não tem o pessoal da mídia. Só tá no dia do culto. Aí a gente fica lá perdido. Não, o Lipe tá concordando ali, né, Lipe? Sabe? Então parece que o Ministério Infantil não faz parte. Sabe? Parece então, que assim, é um anexo, né? Um anexo, e não pode. É verdade. A família tem que estar junto, a criança tem que se sentir parte do corpo. Ana, para mim essa entrevista aqui duraria mais 1 hora. Mas aí é que tá. Tem 2 coisas. A primeira delas, eu vou ter que propor que a gente volte aqui. Mas aí eu queria ver com você, tecer com você, de trazer as meninas. Sim. Claro, conforme a agenda delas, a gente sabe que as meninas, acho que corrida. cada uma teria que vir no dia, porque cada uma tem um testemunho então, também. Mas a gente tem que talvez, ou fazer um bate-bola com todas elas, as que puderem vir. Juntas, você fala. Juntas, entendeu? Eu sei que vão ter que ter, né, bastante jogo de cintura aqui para não ficar assim, todo mundo falando, mas cada um se expressar, cada uma se expressar, o Fernando aqui, seu esposo, a Bica, a Giane... Uma mesa redonda, uma mesa assim, redonda, com temáticas, né? Isso, eu tenho vontade de fazer esse programa pelo menos uma vez, no mínimo a cada 2 meses, com toda a galera do MPI, para que as pessoas conheçam que esse projeto, ele não vai dar certo, ele já deu certo. Ele já deu. Porque no Senhor ele já acontece, já deu certo. A Ana, eu tenho certeza que ela teria muitas mais coisas para ser dita aqui, bastante coisa que a gente aqui está considerando horário, sempre tem essa limitação aqui, do reloginho está na minha frente aqui, com vontade de pegar ele e jogar ali, mas está aqui na minha frente, né, Lívia? Tem que olhar para isso. Mas eu vou fazer uma última pergunta. Eu ia entrar numa parte aqui teológica, não vou nem falar nada, eu só quero ouvir da Ana uma coisa: qual a necessidade do MPI para Londrina e região hoje? A gente tem percebido assim que a gente já treinou bastante meninas, né? Meninos também. Sim. Mas a gente percebe que falta muito ainda. Então, muitas igrejas não têm professores ainda treinados com uma visão do ministério pastoral. Então a gente só começou? Então, só começamos. Tem muita gente aí. Então, assim, estamos com as matrículas abertas, né? Isso aí. Se tiver o banner aí, não sei se o Lipe pode colocar. Mas, assim, a gente está com as matrículas abertas. E a gente vai começar um novo, vai ser o 2023, né? A galera tá animada, tem o pessoal do grupo já. Ali tá ali, ó. Tá ali o Lipe já banner colocou. ali, ó. Temos ali a Tia Bica, põe Regina aí, Carbone, Jane Giraldi, Pastor Maurício Mantovani. Essa é a galera aí, ó. Estamos aí, ó. Com esses módulos, né? Isso, mas tiozinho ali sou eu. Aí a gente está aí com esses módulos e, assim, pessoas que a gente está querendo fazer, pastor, assim, até... pastores, inclusive, até a gente precisa até conversar, porque, assim, tem falado, assim, querendo mentoria para a igreja. Então, assim, essa é outra conversa, essa pecha é outra minha. Conversa. Isso aí eu vou ter que... É uma outra conversa. É. E aí a gente tá assim...
falando, poxa, manda o pessoal da sua igreja, né? Sim. Traz aqui, treina com a gente dá a mentoria durante o ano, ajuda a implantar o Ministério Infantil na sua igreja. Verdade. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade, poxa, Ana, eu nem sei como fazer. E a gente não culpa os pastores, às vezes os pastores não sabem mesmo. Não houve esse aprendizado. Não houve esse aprendizado. Pregresso, então, assim, né? a gente precisa essa consciência. juntar, né? O sarando, ele é suporte. Sim, né? sim. Então a gente está aqui. Então, E ele é aberto, né? Ele é aberto. Ele não é uma coisa hermética, o projeto de alguns. Não, é um projeto para todos, para a igreja. Para servir a igreja. Para servir. É isso. Então a gente está aí, vida. matricula aí, né? Que se tiver Isso dúvidas, tem o meu telefone ali no Tem banner. a referência ali no banner, Isso. né? No cartaz. Então pode, ali. qualquer dúvida, entre em contato. Poxa, Ana, eu não estou em ministério nenhum, eu quero fazer algo para Deus. Vem, está precisando, né? Deixar um link ali depois, né, Lipe? Já está, né? Certinho para fazer esse contato com você. E serão as quartas e sábados, né, Ana? Quartas e sábados. Quartas e sábados. São 2 quartas. Isso. No mês. A quarta é toda semana. Certo. E o sábado é quinzenal. Quinzenal. É quinzenal. Quinzenal. Né? Então você que é de fora, cidade de perto aqui também, né? Isso. Inclusive, a gente está montando uma turma em Rolândia. Você que é Olha de aí, Rolândia. olha a novidade né? aí, pessoal. Estamos aí fazendo cadastro de interesse, tá? Que legal. Se fechar uma turma, a gente vai abrir em agosto uma turma lá. Então, Uau. estamos aí com a tia Brenda, né? Então, vamos lá. Estamos lançando a isso. rede aí, né? Puxa vida. Para ampliar esse trabalho, né? Sarando o mundo. O mundo. E o Ministério Pastoral para a Infância é um projeto para contribuir Sim. nesse ministério sarando Sim. o mundo. Ana, eu queria agradecer demais a tua presença Eu aqui. que agradeço. Você sabe que a gente se conhece há muitos anos e que, para mim, é um privilégio poder Igualmente. ter sido inserido nesse projeto, sabe? E o que eu quero dizer a você que está nos ouvindo nesse momento é que você ore a Deus, consulte seu coração. Esse projeto não é um projeto de algumas poucas pessoas. Esse projeto é um projeto de Deus para chegar à vida das crianças. Essa missionária que esteve aqui hoje no nosso programa tem uma vasta experiência, mas a experiência dela não é para ficar represada nela, ela sabe disso. É uma experiência que ela dividiu com todo mundo e continua fazendo isso. E aquilo que Deus tem para fazer ainda nem se esgotou, né, Ana? Não. É o que ela disse, o que eu já disse aqui, a coisa só está começando. A gente quer fazer um convite a você para fazer parte desse projeto de Deus. Ana, mais uma vez, obrigado, um beijo no seu coração, um abraço no seu marido, fala que eu estou sentindo falta daquele espetinho para a gente comer, Sim, vamos né? Então, vamos coisa marcar. abençoada, Lipe. Agora você se interessou, né, Lipe? Mas a questão Eu já toda chamei o Lipe, já. o Lipe é um menino querido, um menino do coração. Então, eu quero me despedir de você, Ana. Obrigado mais uma vez, obrigado mesmo Eu que por doar do agradeço. seu tempo. Essa aqui, você se prepara, essa é a primeira de muitas, tá? Você não vai se livrar dessas entrevistas aqui não, tá bom? Eu sei que você nem quer. E a você que está nos ouvindo nesse momento, muito obrigado pela sua audiência, por estar com a gente aqui na Deus Vivo Web TV. Esse programa é feito para você, é movido por Deus, mas para chegar até em você, até você, para que você veja, não só ouça, mas veja o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida, na sua família, no seu ministério. Que Deus continue se manifestando na sua vida, na sua família e no seu ministério em Cristo Jesus. Amém. Amém.